resolvi contar uma história do nascimento das minhas filhas. Comecei a sentir que estava entrando em trabalho de parto durante a madrugada. Eu vi que tinha perdido o tampão mucoso. Falei com o pai da criança. Nos preparamos para ir para a maternidade e fomos. Foi feito o exame, fui internada e fiquei lá, deitada, do lado esquerdo. O trabalho de parto avançou, recebi uma lavagem intestinal. Isso é bem ruim, bem desagradável. As contrações foram evoluindo. E quando cheguei em 6 centímetros de dilatação, 7, eu fui encaminhada para o centro obstétrico daquela maternidade e recebi uma peridural, que é uma analgesia que é feita aqui na coluna vertebral. Depois dessa peridural, eu continuei deitada do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo. Nessa época eu já era enfermeira obstétrica, trabalhava numa maternidade e eu entendia que esse era o melhor jeito de me comportar. Eu fiquei com um eletrodo, um sensor permanentemente acoplado no meu abdômen e ele captava os batimentos cardíacos do feto. E eu ouvia. Eu me lembro que eu achei muito interessante que eu era enfermeira de mim mesma, porque eu controlava os batimentos cardíacos, não sentia dor, mas eu sabia quando estava contraindo. Até que chegou um momento que os batimentos cardíacos do feto começaram a diminuir de ritmo. E eu me lembro que eu chamei a atenção da equipe e falei, pessoal, olha, tem alteração do BCF. E aí eu mudei de posição, a dilatação já estava completa, tinham 10 centímetros de dilatação, rompeu-se a bolsa artificialmente, que a gente chama isso de amniotomia, e o batimento cardíaco continuou caindo. Então o médico obstetra falou comigo da necessidade de parar o trabalho de parto ali e fazer a cesariana, porque o bebê estava mostrando sinais de sofrimento. Sofrimento fetal é justamente quando falta oxigênio e o batimento cardíaco do bebê diminui. Concordei, claro, né? Eu estava ali acompanhando, sendo enfermeira de mim mesma. Foi feita a cesariana, a criança nasceu bem, foi tudo ótimo. Eu acordei um dia com mau humor, tremendo, muito mal-humorada. Tinha consulta naquele dia, consulta médica de pré-natal. O médico fez um exame vaginal e quando ele tirou os dedos da minha vagina com a luva, ele mostrou para mim o tampão entre os dedos e me disse, olha, começou, mas eu não estava sentindo nada. Dali mesmo fui para a maternidade que era próxima. Me internei, botei a roupa de hospital, fiquei deitada ali, passou o dia e nada de contração. A noite veio, esse médico chegou, eu disse, o trabalho de parto parou. Trabalho de parto que, nem tinha começado. Aí ele me explicou, como você tem uma cicatriz anterior de cesariana, o intervalo era de 2 anos e 8 meses, não vai dar pra gente induzir as contrações. Então, vamos operar. Eu me lembro que eu fiquei até satisfeita, porque minha irmã ia casar 15 dias depois daquele dia. E eu era madrinha de casamento. Então, eu recebi muito bem a notícia de que eu precisava de uma cirurgia, que a gestação estava acabando ali. Fui para o centro cirúrgico, fui operada, a criança nasceu bem. Passou o tempo, eu estudei psicologia, fui para psicanálise. Antes de estudar psicologia, deixei o ambiente de parto. Era um ambiente violento, eu me senti agredida por aquele ambiente. E lá no processo de psicanálise, revisitei a minha história. Fui pensar sobre essas cesarianas. Cheguei à conclusão de que elas poderiam ter sido evitadas. Na primeira vez, se por exemplo eu tivesse livre, mas eu não estou aqui transferindo a responsabilidade para quem me assistiu naquele hospital. Se eu estivesse livre internamente, livre para me mexer, livre para ficar em casa mais um tempo, esperar o trabalho de parto se anunciar mesmo, não sair só porque eu vi o tampão. Se eu tivesse me sentido livre o suficiente para levantar daquela cama, para ajudar o bebê a se acomodar na pelve, se eu tivesse aberto mão de ser enfermeira de mim mesma, se eu tivesse me dado a chance de ser mulher em trabalho de parto, provavelmente aquela cirurgia não teria acontecido. O cérebro da gente não pode ser profissional e parir ao mesmo tempo. Talvez por isso, para nós profissionais, seja tão difícil essa entrega. E na segunda situação, se eu tivesse entrado em trabalho de parto, se eu tivesse menos preocupada com a agenda, com o dia do casamento,
com o vestido para ser madrinha, o trabalho de parto teria se anunciado não naquele dia, mas nos dias que viriam depois. Muito provavelmente eu teria tido essa criança por via vaginal, do jeito que atendo as mulheres hoje. Essas duas histórias que eu levei anos para digerir tem um sentido todo especial na minha vida, porque quando eu voltei a trabalhar como enfermeira obstétrica, estudei bastante, compreendi o que aconteceu ali e procuro evitar me comportar como as pessoas que estavam comigo naqueles 2 momentos se comportaram. Procuro no pré-natal mostrar para as mulheres que elas são suficientes para conduzir os seus próprios processos de parto e nascimento. Procuro não atrapalhar e procuro mostrar para a mulher que ela é dona do parto dela. Não acredito que a gente dá o poder para ninguém. A gente só mostra o poder que está ali.